Pessoal, então está gravando. A partir desse momento está gravando. Só recapitulando, como tem alguns que faz tempo que não participam, só lembrando que a gravação do áudio é geral e a gravação de imagem é só minha, tá? Para vocês ficarem bem à vontade, bem tranquilos aí, etc. Tá bom? Então é só minha. Paulinho, eu só tirei o teu áudio um pouco, e depois tu, quando for falar, tu abre de volta aí, tá? Eu acho que os cachorrinhos da vizinha estão animados aí. Então, a corpo mental. O que é corpo mental? O Atman, tá? O Atman que vem logo após na questão didática, né, para explicar a posição, né? Então vamos lá. Os médiums, as pessoas com capacidade de visualizar os corpos sutis, energéticos, relatam que o Atman está mais próximo, tá, do corpo búdico. Tá? Então, dentro de uma didática, de uma dinâmica de visualização, tá? Ele viria logo acima do corpo búdico. Tá? E lembrando que o corpo búdico, como a gente finalizou o estudo deles no último encontro, ele não detém energia densa, tá? Ele não tem ele não carrega nenhuma carga energética das situações, dos nossos históricos, dos nossos sentimentos, emoções e dos outros corpos em geral. Lembrando, então, que toda a energia resultante, compatível aos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, situações em geral, estão armazenadas de acordo com a sua característica entre os três corpos que são o astral, mental concreto e mental abstrato, tá? E as suas N subdivisões. Então, são nestes que nós temos toda a energia depositada de todo o nosso histórico espiritual, né? E o que nos leva a entender que o corpo búdico não carrega energia, não detém energia densa dos sentimentos e emoções, etc., e das questões mal resolvidas que estão lá nos outros corpos, traz tão somente a energia de informação, que é uma energia vazia. Vazia ela não é, né? Mas assim, praticamente vazia, leve, sem carga energética, sem densidade. Tá? Isso é o que está no corpo búdico, somente a energia de informação, o registro dos fatos, e não a energia correspondente a esses fatos. Tá? E isso se dá para que esse corpo consiga exercer o trabalho, a função de gerente, né, de gerenciamento de todo o nosso conjunto de corpos do que chamamos de agregado espiritual, tá? E de maneira que ele consegue fazer essa função de forma totalmente imparcial, sem
nenhuma, sem nenhum peso, sem nenhuma influência de peso de qualquer sentimento, emoção, etc., da qual ele está lidando. Então, ele está diretamente linkado ao nosso inconsciente como um todo, onde estão todos os demais corpos com todas as densidades energéticas das questões que nós temos para resolver, e está linkado à nossa consciência, ou seja, traz, através dele, à nossa consciência, as questões mal resolvidas que a gente precisa, de alguma forma, resolver, nos remete à necessidade de nós agir diante de alguma situação e, preferencialmente, de forma construtiva. Então, o start disso, a sinalização que vem na forma de intuição, de querer e etc., vem do búdico. Tá? Então, ele faz isso de forma completamente imparcial. Tá? Imparcial no sentido de exercer as decisões, o gerenciamento de direcionar as energias, as vibrações do que está acontecendo para os respectivos corpos correspondentes, né? E contribuir na definição, na percepção dos fatos. Tá? Então, ele tem uma conexão direta com a nossa consciência, com a nossa razão, nossa porção racional, né? E com a nossa perspectiva de moralidade. Tá? Então, ele tem uma porção dele que se chama moral, a outra é consciência e a outra é a intuição. Tá? É assim que aqueles que visualizaram nas primeiras vezes e tudo acabaram intitulando dessa forma. Tá? Mas nós podemos, então, relacionar a porção consciência do búdico com a nossa razão, nossa porção racional, tá? A nossa consciência em conceito da psicologia de fato. Podemos relacionar a intuição com a porção do inconsciente, tá? Na psicologia. E a moral com, eu teria que vincular a Freud, né, que pode ficar um pouco restrito a relação, mas com a questão do superego, né, com o braço da moralidade, né, aquilo que nos define o que é certo, o que é errado, de forma tanto consciente, racional, como inconsciente, né? Isso pela visão da psicologia freudiana. No entanto, dentro de uma perspectiva energética, a gente já discutiu isso em outros encontros, da onde vem tudo isso, da onde vem a nossa sensação de certo ou errado, quando não está vindo da sociedade em que a gente vive, do meio social em que a gente vive, onde o meio social em que a gente vive te diz que aquilo ali que você não está interagindo de acordo com o meio ali, né, que alguma atitude, algum ato, alguma questão que te incomoda, você não percebe como algo legal, que te agrada, né, você vai contra os teus princípios, pode ser que no meio social em que você está é altamente aceitável, mas você não concorda. E agora? Né, você foi criado ali naquele meio, e agora? Você não concorda, você quer fazer diferente. Né?
ou você não quer entrar em contato, fazer parte daquela situação, daquele tipo de atitude. Tá? Então, da onde vem isso? Isso não está vindo da tua aprendizagem, da tua percepção, da construção da tua percepção dentro do teu histórico de vida consciente, racional. Você não consegue trazer, não se consegue buscar num histórico da tua infância, da tua criação, dos teus pais, avós, etc., da onde vem aquele teu incômodo, aquele que acaba sendo chamado de um bloqueio. Tá? Se a gente vai para o lado da psicologia, vamos procurar investigar a ancestralidade. Né? Vamos saber como que eram os avós, bisavós, etc. Tios e tudo mais. Tá? Pode ser que você não encontre resposta. Encontrou, beleza, ok. Você encontrou uma relação. Ainda assim, ela não exime a relação energética. Tá? Em que você pode estar trazendo aquele sentimento de um fato da tua história espiritual, tá? De algo que te incomoda, por você já ter feito parte de algo semelhante, ou trazer um trauma relacionado a algo semelhante, né? De um período que não se remete a nada dentro do histórico convencional de ancestralidade. Tá? E pode ser com a mesma família, pode ser com membros da mesma família, reencarnados? Pode. Pode ser com pessoas com quem eu estou convivendo hoje que não sejam da família e que participaram de alguma situação que está remetendo a isso, vibrando igual novamente agora? Pode. Também pode. Pode não ter nada a ver com tudo isso que estou falando? Sim. E aí é onde eu sei que vocês ficam bem incomodados, né? Porque a gente adora ter uma coisa assim engessadinha, quadradinha, né? Com uma explicação bem palpável, né? Mas a vida natural energética está longe de ser compreendida por nós. Tá? A palpabilidade. Caramba, acho que essa palavra eu inventei agora. O ser palpável, tá? Energético, ele existe, né? Assim, é palpável, mas a gente tem que estar preparado para abrir muito nossos braços, né? E as nossas mãos, tá? Para sentir o que é palpável numa perspectiva energética. Então, pode ser que nenhum desses exemplos que eu dei atendam a uma situação, porque pode ser que algo em que a gente está vibrando e reconectando pode não ser desse orbe, desse plano. Tá? Por que eu estou puxando isso? Porque colega nosso, o Eurípides, me perguntou outro dia, né? Da questão da apometria, se ela poderia ser praticada com desencarnados. Tá? Sim, perfeitamente. Por quê? Porque ela é uma ferramenta essencialmente energética. Né? Ela foi implantada aqui, mas ela foi construída fora. Né? Ela foi construída no plano energético, no plano espiritual. Né? Então, sim, ela é aplicada em qualquer ser de qualquer textura. Deu vontade de falar textura. Só para a gente rir um pouco. Ser de qualquer textura energética. Tá? E sim, muitas e muitas vezes o nosso trabalho, às vezes, acontece
muito mais em percentual no plano energético com entidades desencarnadas, etc., que estão há muito tempo desencarnadas, e isso me remete a entidades com 500 anos desencarnada, com coisas assim bem... Né? E 500 até é pouco, né, Paulo? A gente resgatando alguns casos aí, né? Agora deu assim, me fez lembrar de quando a gente se espantava com os 500 anos, né? Muito mais longínquo, né? Então, ao ponto de a gente ter contato com entidades que nunca estiveram no plano terrestre, tá? Que fazem parte de outras orbes, tá? Não só de outras orbes, e isso me lembrou alguns atendimentos peculiares, aí o Paulinho vai lembrar, de outras dimensões. Tá? Então, fora dessa realidade da nossa textura aqui, a gente falar de outros orbes, planetas, etc., dimensões, é algo completamente normal. Né? A gente pensar num universo multidimensional. Né? Então, enquanto a gente vê muitos autores aí, né, que escrevem, trazendo grandes novidades, né, de universos multidimensionais, que o universo não é só este, existe pluriverso, multiverso e etc. Isso vira até coisa da Marvel, né? Usam isso para fazer uma série de séries, né? E coisas assim. Eu lembrei do Flash agora. Tem os multiversos. Então, isso não é nenhuma novidade, assim, no âmbito energético. E eu fico esperando, né? Mas eu espero o dia em que esse conceito todo volte a ser chamado unicamente de universo. E que aceitem que o universo tem N dimensões. Tem N probabilidades de vida. Né? E isso, então, quando a gente trabalha em atendimento apométrico, respondendo hoje com calma e com mais, assim, tranquilidade na pergunta do Eurípides do outro dia, a gente tem que estar preparado para esse tipo de realidade. Porque essa é a realidade que a gente encontra. Realidades puramente energéticas, de capacidades de dinâmica de vida, né, quando se fala puramente em energia, que está totalmente desprendida da vida que o nosso corpo físico segue. Né? E com isso, então, o tempo é apenas mais uma dimensão, a priori ele não existe, né? É apenas uma forma organizacional do nosso plano, tá? E de organização social, né? Vamos dizer assim, e tudo se torna muito dinâmico. Tá? Bom, acho que eu posso fechar o parênteses, eu nem lembro mais de onde que eu comecei a falar sobre isso. Mas eu vou voltar para o búdico para a gente chegar no Atman. Né? Sim, lembrei. Então eu estava falando... Ainda bem que tu não falou nada de buraco negro. Eu estava me segurando aqui, Paulinho. Não, vai. Vai, toca, filho. Agora eu vou ter que falar. Ficou todo mundo curioso. Não. Toca. Isso é outra história. Vai lá, toca.
Não é... Não, agora ao menos um pouquinho eu tenho que falar, né? Há trabalhos... Primeiro, assim, não é uma coisa comum a gente fazer atendimentos, trabalhos, etc., em planos assim como eu estou falando, né? Não é assim, não é uma coisa corriqueira. Vamos para tal dimensão hoje, né? A gente percebe que tem essa necessidade. A equipe espiritual, né, os nossos mentores, trazem a orientação de um trabalho especial naquele dia, de uma necessidade de algo que exige um preparo melhor. E, às vezes, nós não estamos preparados naquele dia, a gente, às vezes, é pego de surpresa, às vezes, nos é dado orientação no sentido, olha, hoje vocês não estão adequados para o trabalho que a gente precisa de vocês, então a gente precisa que vocês, para a próxima semana, né, próximo dia de atendimento, procurem se cuidar mais durante o dia, durante aquela semana, né, daqui até a semana que vem, procurem manter os pensamentos elevados, ter uma alimentação mais leve, enfim, uma série de cuidados para que a gente consiga ter uma vibração melhorada para um trabalho como esse. Esse tipo de trabalho que envolve transdimensões, né, em que corpos nossos desdobrados, né, vão se deslocar para outras dimensões e tudo mais, tem uma série de cuidados. Essa extensão é paga? A Vera perguntou se essa extensão é paga. Não sei qual é a extensão que você está falando, Vera. Desculpa, André, estava aqui a responder ao Alexandre, que o Alexandre pôs. Peço desculpa de ter interrompido. Tá, tudo bem. É que eu fico meio atento aqui com as mensagens. Bom, então, voltando. A gente tem um preparo para esses trabalhos quando acontece algo desse tipo. Esse deslocamento, ele também acontece de uma forma especial, com comandos diferentes. Isso tudo são coisas que eu quero trabalhar com vocês ao longo do tempo. A gente está terminando o básico do básico, né? E aos pouquinhos a gente vai entrando nessa parte. E a travessia entre dimensões é relativamente, entre aspas, burocrática, né? Tem equipes que nos dão amparo, equipes que a gente conhece, que onde a gente é apresentado para equipes daquela determinada dimensão, em que a gente vai, então, a gente é recebido, trabalhado, etc., né? E assim por diante, tá? Então, são coisas que a gente vai trazer aí futuramente, tá? Agora eu falei de uma coisa que eu me dei conta por vício de linguagem e costume mesmo, né? Eu falei do desdobramento, né? Dos nossos corpos desdobrados fazendo esse deslocamento, tá? No entanto, algum tempo atrás, numa reunião aqui que eu resolvi chutar o balde, né? Naquele dia eu disse que, para mim, não há um desdobramento de corpos, nós não desdobramos, né? Vocês vão lembrar, né? A gente vive desdobrados, nós somos desdobrados constantemente, né? E o que acontece, na verdade, ao meu ver, é tão somente a conexão da nossa porção consciente, da nossa consciência, tá? Com os respectivos corpos, níveis, etc., campos energéticos nossos, lá onde eles estão sendo deslocados para determinadas áreas, esferas e assim por diante, né, dimensões e tudo mais. Tá? Então, na minha opinião, isso é eu, né,
particular e quem compartilha com isso, não é de nenhuma literatura, né, assim, específica, tá? Virá a ser, mas nós vivemos desdobrados. Se não vivêssemos desdobrados, nós não precisaríamos nos incomodar tanto com obsessores, com situações mal resolvidas, porque os nossos níveis ficam nesses locais, entre aspas, locais, né? Mas ficam nesses ambientes energéticos dos quais nós não conseguimos resolver alguma situação, né? Vocês lembram disso? A gente conversou sobre isso, meio que fazendo um revival aqui para o pessoal que faz tempo que não vem. Tá? Alguém levantou a mão? Alexandre. Fala, Alexandre. Eu tenho uma dúvida, já que tu falou sobre essa questão de desdobramento e condução das equipes assim, durante um trabalho apométrico. Em algumas obras, acho que, se não me engano, até nas obras do Ramatiz e em outras obras assim, de pessoas do meio espiritualista, do meio espírita, que tratam sobre casas que realizam trabalho de apometria, a gente tem alguns exemplos de que algumas casas dividiu os médiums e as equipes de trabalho para alguns afazeres durante o trabalho de atendimento caritativo que também envolvia a apometria. E, claro, algumas pessoas ficavam encarregadas de aplicar passes e prestar assistência à pessoa que está sendo atendida. Outras pessoas, nesses exemplos que eu queria perguntar, ficavam em lugares específicos, como se fosse um quartinho que a casa tinha preparada para os médiuns ficarem ali relaxados, com um incensário, uma luz adequada, e a pessoa, são médiuns capazes de fazer aquele desdobramento meio que induzido, e a pessoa, ela fica meio away daqui, né? Ela vai realmente como se fosse um desdobramento no sono. Sim. Fossem médios ali sonambúlicos, alguma coisa assim. Uhum. E também tem as pessoas que fazem, que é o mais relatado, o que vocês nos trazem também no início, são as pessoas que fazem o desdobramento mental, né? Ali de forma consciente, com os pulsos e orientado pela equipe. Existe realmente essa necessidade, assim, qual é a diferença dessas necessidades distintas, sabe? Porque eu acho interessante essa questão dos lugares preparados para cada tipo de médium e tal, nessas equipes, e vocês já lidaram com esses tipos de trabalhos nessas duas formas diferentes, ou vocês sempre seguiram, ou sempre foi a indicação dos trabalhos da Casa do Jardim seguir nesse desdobramento consciente e tudo mais? Desculpa a extensão. Ótima pergunta. Já trabalhamos de todas essas formas citadas. Já trabalhamos trabalhamos, não sei, eu vou falar por mim, depois o Paulinho fala por ele, né? Aí entra o Eurípides aí. Eu trabalhei em diferentes casas, não só na Casa do Jardim e nas nossas afiliadas, né? Filiadas da Casa do Jardim. Então, trabalhei em uma casa, um período, em que as pessoas atendidas estavam fazendo trabalho de estudo como é que é? O livrinho, Paulo, me ajuda aí. Do Evangelho? Isso, fazendo estudo do Evangelho, tá? E vinha uma ficha dessa pessoa com as suas queixas, etc. E enquanto ela estava fazendo o estudo do Evangelho, nós abrimos a frequência dela e atendíamos ela nessa sala, separada, e ela só era chamada se necessário. Tá? Então, esse é um formato dessa casa que eu trabalhava, que eu cheguei a trabalhar um período. Isso, aliás, foi antes de fundar as nossas casas aqui, o Educandário Espírita Caminhos de Luz e depois a Casa do Rio, né, aqui em Floripa. Então, esse foi um formato.
E nessa sala havia os incorporamentos, etc., tudo mais. Depois eu vim a trabalhar já então na casa que a gente fundou, pelo método da Casa do Jardim mesmo, onde a pessoa vinha, né, atendida, né, participava, observava, né, tudo que acontecia na mesa, né, com as incorporações e tudo mais, etc. Acabou que nós acabamos adotando esse formato no maior período de trabalho ao longo dos anos. O formato com a pessoa presente sendo atendida. Houve uma fase, eu não lembro se o Paulinho a gente já estava junto, Paulinho, que houve o atendimento separado também. Mas eu não lembro se não era antes da Casa do Rio. Talvez. Mas eu lembro que a gente observou a importância da presença da pessoa. Lembrei. Nesse período em que se escolhia a pessoa separada, né, se escolhia atender com a pessoa separada, não participando na sala, etc., ainda era na fase em que havia muita incorporação, tá? E se permitia a manifestação muito livre das entidades incorporadas, que vinham incorporar. Tá? Uma forma interna entre nós, assim, né, porque não é, né, mas vou brincar, assim, o teatro, né, não é um teatro, mas é que parece ser uma coisa teatral, assim, né, muitas vezes as coisas que acontecem, tá? Se tornando, muitas vezes, situações marcantes, tá? Porque as entidades vêm e se manifestam tal qual estão no ambiente delas, né? Então, elas estão enxergando... André, no caso das entidades, as pessoas, os espíritos em necessidade de atendimento, no caso. Isso. Não os guias e os trabalhadores. Não. Não, guias e trabalhadores sempre com o mais alto respeito, né? Aliás, nos ensinando a respeitar, né, também, né? Muitas vezes a gente fala umas bobagens e a gente já leva um puxão de orelha, né? Só se fosse uma orientação, né? Alguma coisa, alguma mensagem. Não, com certeza. Sentido, né? Me refiro, quando falo entidade mesmo, claro, na entidade a gente também usa essa palavra para os nossos mentores e tudo mais, né? Mas, enfim, vamos chamar então dos irmãos incomodados, também ditos como obsessores, eu não gosto dessa palavra, assim como os níveis de consciência dos próprios atendidos, né, dos próprios encarnados, nem sempre os atendidos, muitas vezes os que estão querendo incomodar a pessoa, estão incomodando às vezes até sem querer, né? A gente tem que cuidar do julgamento aí também. De qualquer forma, então, estes sempre vêm e se manifestavam de uma forma muito espontânea, e com uma espontânea tal que a gente, lá antigamente, ainda no primeiro grupo que eu trabalhei, formado por nós, a gente às vezes achou por bem, então, que a pessoa não acompanhasse o atendimento, porque as situações às vezes eram bastante dramáticas, assim, né, na mesa, tá? Passado um tempo, então aí já com o nosso grupo novo, o último que a gente formou, que é a Casa do Rio, já com o Paulinho, nós nos demos conta que nós tínhamos capacidade de exercer exatamente o mesmo trabalho, o mesmo atendimento, sem mais a necessidade de incorporação. Tá? E vimos também a importância de ter a pessoa presente. Tornou também um pré-requisito de atendimento. A pessoa precisava estar presente, ou em casos de doenças, etc., mandar alguém fazer o papel de ponte, né? Algum responsável, alguém de confiança, etc.,
né? E, claro, em último caso, então, depois de um tempo, a gente passou a atender à distância, mas em contato com a pessoa, né? Para que se praticasse o livre-arbítrio, no sentido dela ter interesse, estar claro a vontade dela ser atendida. Tá? Então, mais ou menos assim que a gente trabalhava. Fala, Eurípides. André, qual é a diferença do desdobramento e do deslocamento? A diferença é o que consta nas longas páginas da literatura de projeciologia, apometria e diferentes literaturas de corpos sutis, etc. Porque a partir do momento que a gente entende, né, percebe, entende, que a gente vive desdobrado e que os nossos campos energéticos, níveis de consciência, chame como quiser, como a gente usou vários nomes diferentes, estão nos locais onde tem questões para resolver, se deslocam de um ponto para outro e tudo, né? Nós temos níveis de consciência com coisas para resolver, e vamos lembrar que nós temos muitos níveis de consciência em capacidade de nos auxiliar e auxiliar o próximo também. E eles ficam trafegando livremente no espaço-tempo e nas dimensões e etc. Então, essa é a minha teoria, né? Eu aqui, res mortal, né? Humildemente defendo essa teoria. Vai estar no papel em breve, dentro do espaço-tempo permitido. Mas, se pensar assim, Eurípides, não tem diferença nenhuma a não ser conceitos da percepção antiga dessas linhas de estudo. Porque o Ramatiz também ele fala sobre a mesma situação e com a mesma compreensão que tu passou agora por último, que cada um já nasce com esse nível de deslocamento mais ou menos de acordo com a sua necessidade reencarnatória. Sim, exatamente. Então, é natural. Nós já temos isso como dizia a minha saudosa avó, né, de nascença, né? Exato. Igualzinho ao reiki. Todos somos reikianos. Porque faz sentido, né? Então, essa história de que sai do corpo para desdobrar, eu nunca me adaptei muito bem com essa colocação. Sim. Também não, porque não há necessidade, né? Exatamente. Então, isso é outra coisa que com o tempo nós fomos aprimorando as nossas técnicas de trabalho. Então, a gente não usa mais pulso, né? A gente não usa mais comandos e uma série de coisas, né? Ou melhor, talvez o correto de eu dizer é que a nossa maneira de dar comandos e passa a ser uma forma natural de falar. Mas sem a necessidade de pulsos, de estalo, de energético, etc. Entende? Não precisa mais disso tudo. Então, isso é algo que eu já perdi a conta há quantos anos que a gente parou de fazer, né? E às vezes que a gente tinha algum trabalhador visitante de alguma casa que vinha acompanhar o nosso trabalho, se perdia todo, né? Não, peraí um pouquinho, mas eu estou aqui, vocês não me desdobraram ainda. Meu amigo, você já está para lá de desdobrado. Agora deixa eu conectar a tua consciência com os teus níveis. Pronto. Agora eu estou vendo tudo. Então tá. Né? Aí terminava o trabalho.
Ô, gente, vocês não vão me reacoplar, ainda estou cá em cima. Que isso? Ligou? Volta. Ah, não, tem que dar os pulsos. Ah, tá, então tá, só um pouquinho, vamos lá. Eu vou te ajudar, descer os degraus. Tá? E Paulinho dá risada. Mas a gente foi se habituando, né? E é uma mera questão, praticamente, se a gente pensar na psicologia, isso é Pavlov. É o condicionamento. Né? Então, o trabalhador antigo, né, está acostumado com a sineta, né? Tem que ter o pulso, os 7 pulsos. Né? Lembrando que são 7 níveis que está desdobrando e voltando, etc. Ele tem que ter o comando, agora vamos tal coisa. Né? Isso é psicologia. E o que é que está acontecendo de fato? Não é os teus níveis que estavam todos esparramados nas dimensões infinitas por aí, e agora vão tudo se empolerar de volta dentro do corpício. Não. É a tua consciência que está distribuída e está em contato com os níveis e está retornando para o aqui e agora depois, que termina tudo. E aí é onde eu digo que Pavlov funciona muito bem, é psicologia pura. É comando psicológico. Então, a mesma coisa da sineta, né, para o bichinho que foi testado lá com a comida, tem ou não tem, etc., né, ficar com água na boca. Né? É igual. Então, isso, aliás, reforça mais ainda a minha ideia, minha teoria aí, de que tudo acontece na dinâmica da nossa mente com a consciência de conectar ou não, né? Voltar as nossas atenções para os nossos níveis distribuídos por aí, e aliás, para aquele nível específico daquela situação que a gente vai ajudar a pessoa, tal, etc., e volta, tá? Ou não, e retorna para o aqui agora, para aqui olhar para frente de um celular, uma câmera aqui, etc., estou aqui de volta com vocês. Tá? Isso me incentiva também a trazer uma explicação, na minha opinião, também mais palpável do que é o médium. Da diferença entre o médium e aquele que não se considera médium. Né? Inclusive para entender o que dizem que todos nós somos médiuns. É claro, tudo está no condicionamento mental, vulgo treinamento mediúnico, né, de utilizar a capacidade de forma ordenada, organizada, disciplinada, de conexão da nossa consciência com os nossos níveis de consciência, onde quer que estejam. Assim como, por consequência, dentro do mesmo contexto, com os irmãos desencarnados, que são atraídos pela nossa vibração da mesma forma. E essa falta de treino, porém, com a grande capacidade de conexão da consciência com os nossos níveis e as entidades afins, é a tal da mediunidade descontrolada, aflorada. Né? Muitas vezes interpretado como esquizofrênicos e assim por diante. Né? E os que veem coisas fora de hora, enfim. Né? Da mesma forma. E o treinamento vai contribuir para desconectar a atenção dessa consciência com esses níveis e ajudar a pessoa a se manter mais no aqui e agora. Logo, sabe-se também que aqueles que têm uma tendência de chamado, né, distúrbio de
de hiperatividade e déficit de atenção e etc., déficit de atenção, eu gosto de dizer que é o extremo contrário. Na verdade, você tem atenção demais. Só que em toda parte, menos aqui agora. Você dá muita atenção para fora, né? Você está extremamente atento a tudo que está acontecendo fora do teu mundo, de onde está o teu corpo, né? E tem dificuldade de dar atenção, prestar atenção no que está acontecendo aqui agora. Tudo uma questão de... eu ia dizer que é tudo uma questão de treinamento. Mas, às vezes, essa capacidade é tão gigante, né? Tão forte, que precisa de auxílios diversos. Tá? Muito bem. Tá vendo o que acontece? A gente se devaneia dessa forma. Respondi, Eurípides? Respondeu? Não, eu só queria esse esclarecimento porque eu também compartilho contigo da mesma ideia, da mesma posição, né? Que não há... Nós já temos isso de natureza. Com certeza. Fala, Alexandre. Não, se tu quer prosseguir aí com outros assuntos, pode seguir. A dúvida está meio respondida? Não, era outra coisa, mas pode trocar a ficha. Ah, tá. Beleza. Bom, pessoal, então, falamos hoje de um monte de coisa, menos do Atma. Mas acho que revisamos o búdico, e acho que foi bom também para quem não estava aí nos últimos encontros. Mas falamos do búdico também em outras perspectivas, né? Eu acho que isso pode ter sido complementar. Tá? O Atman, fico tranquilo de não ter aprofundado nele, porque ele é muito simples de falar. O Atman, eu já falei outras vezes, vou simplesmente repetir, que ele é o suprassumo de tudo de bom que nós temos. Então, o Atman, ele guarda o que é ele. Ele é um corpo sutil que guarda toda a energia das nossas experiências de toda a nossa existência. Tá? E tchau, Dó, acho que a Dó está indo. Tchau, gente. Preciso atender. Tchau. Bom atendimento, Dó. Obrigada. Desculpe. Imagina. De toda a nossa existência. Então, o que acontece? A gente resolveu as situações pendentes, tá? E ao resolver uma situação pendente, aqueles níveis, aqueles corpos, aqueles campos de energia que carregavam aquela densidade, tá? Tem aquela energia transformada em energia positiva, energia boa. Naturalmente, pelas leis da física, essa energia não consegue mais ficar no mesmo campo em que ela estava antes, e ela automaticamente é deslocada para o Atman. Mas ela só entra lá, ou melhor, só se une com as energias de lá, tá? Também pelas mesmas leis da física, porque elas se tornaram completamente positivas. Tá? E passa a fazer parte no Atman sem jamais sair de novo, elas ficam protegidas lá. Tá? Qual é o nosso grande objetivo como ser espiritual? É um dia conseguir conduzir todas as nossas energias para o Atman. E não sobrar nada em nenhum outro corpo. E isso consta em literaturas, não falando dessa forma simplória, né? Mas consta nas literaturas em que
entidades elevadas de luz, né, relatam um pouco da sua história, e algumas delas relatam, inclusive, que não conseguem mais incorporar em médiuns, né, do nosso plano, que dependem de médios intermediários para conseguir se comunicar com a gente. Por quê? Porque a vibração delas já não consegue mais conectar com a nossa. A nossa é densa demais. Por que isso? Porque eles já se despojaram dos corpos de alguns corpos mais densos. Tá? E o objetivo final é voltar a ter somente o Atman, que antes era um vazio, com falta de experiência, falta de vivência, tá? Sem discernimento, sem nada. E aí, ao finalizar isso, é uma entidade com muita experiência de vida, né, espiritual, tá? Que vem a contribuir para o todo, que volta a se unir com o todo, assim como um rio volta para o mar. Tá? E volta a fazer parte do ser uno. Tá? Em que nós podemos cogitar, talvez seja o que conceituamos como Deus. Ok? Muito bem, esse é o Atman, então. Então, do Atman é o nosso suprassumo. Não há o que forçar que entre e não há o que tirar. Não há que se preocupar com, eu vou perder. Não, o Atman é o Atman. Tá? O Atman se manifesta em nós através do chakra coronário, juntamente com o búdico, tá? Como eu comentei outro dia, e isso justifica o fato dele ter tantas pétalas, ou melhor, microvórtices, né? Para não dizer 960 vórtices mais 12. São 972, de acordo com a literatura. Tá? E a gente fala em microvórtices, né? Não existe uma medida para isso. Né? A gente fala que o chakra é um grande vórtice formado por vários microvórtices, né? Mas não é uma medida para isso, né? Não sabe se é nano, se é, né? Se é para escolher uma medida, nós vamos lá para as medidas subnucleares, né? Bem, então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Não deixei de falar do Atman, viu? Cumpri nosso cronograma de hoje. E falamos de um monte de coisa. Tá? Muito obrigado a todos. Atrasei 7 minutos. Só, ainda estou dentro do nosso... 7 pode, né? Até o número 7 pode, né, Paulo? E passo a palavra de volta para o Paulinho para a gente fazer um fechamento. E todo mundo... Eu já sei que a gente já tomou aquele passe maravilhoso, agora eu vou deixar tu falar um pouquinho sobre ele, né? Porque você já tocou trabalhando naquela hora, né? Então tá. Pessoal, perguntas? Vê se alguém tem alguma pergunta aí, se ficou alguma coisa pendente. Tudo certo? Juliana, desenho. Não perdeu. Olha lá. Peraí, deixa eu botar a câmera aí. Eu não sei explicar, mas não sei se entra pra cá ou sai. Era um monte, assim, era um monte de turbilhão, vórtex, colorido, que vinha na minha cabeça. É isso aí. E aí eu fiz colorido porque é muita energia espalhada no rolê. Então é mais ou menos isso. Show. Tá bom. Fechou. Muito obrigado. Vai lá, Paulinho. Tá. Só lembrando que está gravando. Tá. O passe tranquilo, todo mundo foi atendido, curto e rápido e rasteiro, tá tudo certo. Sintam-se atendidos. Tá? O atendimento continua como sempre. Tá? Ele não encerra, não é porque a gente encerrou, está encerrando agora que o atendimento, que eventualmente algum nível nosso, algum
precisa de atendimento, ele vai continuar, tá? E, logicamente, depois ele é recolocado no lugar, enfim, isso não causa problema algum.